E a Prefeitura está acompanhando todas essas situações para ver como pode atacar os problemas mais graves e proteger as famílias que enfrentam o drama provocado pelas chuvas. Eu vou falar com a repórter Gorete Santos, que traz ao vivo detalhes para nós. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joyce, a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Você já dava um dado aí no início de mais de 50 áreas, aproximadamente 56 mesmo, hoje na cidade de Teresina, que são consideradas de risco. De acordo com a Sincasp, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, que acompanha também todos esses casos, assim, 37 famílias numa situação mais dramática, digamos assim, na cidade. 14 delas tiveram que ser removidas, as outras continuam sendo monitoradas, inclusive lá na Vila Dilma Rousseff, na região norte da capital, onde está hoje metade dessas famílias em situação de maior risco. A gente conversa, portanto, agora com o secretário da Sincasp, Samuel Silveira, está aqui ao meu lado, trazendo mais informações acerca desse monitoramento. A gente falava, a Defesa Civil ficou de ir na manhã de hoje, rever novamente a situação dessas famílias. É um drama que se repete todo ano, principalmente lá. Qual que é a situação neste momento exatamente? Outras famílias precisam, de fato, saírem de lá? Boa tarde. Boa tarde. Importante esclarecer a formação dessas áreas de risco. A área de risco é uma área que é propícia a, eventualmente, um desastre a partir de uma ocorrência. Isso se repete no período de incêndios e também se repete no período de fortes chuvas. A Defesa Civil ela tem mapeado essas 56 áreas e monitorado, fazendo um trabalho preventivo ao longo de todo o ano e, nesses períodos mais emergenciais, propriamente remediando mesmo, chegando rapidamente às ocorrências e dando seguimento ao trabalho, com encaminhamento às SDUs para o reforço nas habitações e também a inclusão no programa Cidade Solidária quando é o caso, isso, claro, interligado com a assistência social do município. Hoje nós já temos em torno de 220 famílias no programa Cidade Solidária, que é um programa que envolve um período de um ano e, mais especificamente, nesse período de chuvas, do início das chuvas até amanhã de hoje, nós já tivemos 37, como foi falado, situações mais emergenciais. Realmente chama muita atenção a questão do Dilma Rousseff. No entanto, vale a pena dizer que a partir do trabalho feito no ano passado em parceria com a SENDU, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, aquelas casas que sofreram com esse problema a partir dos alagamentos, esse ano não se repetiu. E novas casas que tanto surgiram lá, mas que também no ano passado não apresentaram esse problema, infelizmente esse ano veio a acontecer. Então a Defesa Civil tem feito aí rapidamente o seu atendimento, o seu trabalho, e o que nós sempre prezamos é pela rapidez, pela celeridade, porque afinal de contas com essas chuvas a situação de risco se agrava. Agora, sempre frisando, essas áreas de risco sobretudo são formadas a partir da conjugação terrenos de ocupação irregulares pelo formato com que se ocupou, irregulares também pela própria geografia desses terrenos, conjugado com a existência de casas, muitas vezes à base de taipa. Então, essa conjugação e com a chegada da chuva realmente agrava muito o problema, e isso é algo que infelizmente não é simples, é bastante grave, em que pese todo o esforço que a Prefeitura tem feito para minorar aí esse contexto. As famílias removidas no ano passado de áreas de risco e já também deslocadas neste período chuvoso, elas têm retornado para o local? O encaminhamento para esses programas tem garantido a estabilidade delas em outras áreas? Veja só, como há pouco foi falado, Cidade Solidária, ele garante um ano do chamado aluguel social. É a Prefeitura patrocinando o acolhimento, seja por familiares, seja por vizinhos da própria comunidade. Isso, inclusive, diminui os problemas do deslocamento daquela família, considerando colégios e outras estruturas públicas ao redor. Importante frisar que há pouco tempo, um passado que não era tão distante, infelizmente, nós tínhamos que recorrer ao abrigamento em escolas, em igrejas, em outras estruturas públicas. Essa é uma realidade que não existe mais na nossa cidade, por meio desse programa que é o Cidade Solidária. A palavra de ordem é dar
dar preferência nos mais diversos projetos habitacionais que existem, nos residenciais que são lançados, nos programas habitacionais que acontecem, dando prioridade a essas famílias que estão desabrigadas e que vêm recebendo aí o benefício do aluguel social por meio do Cidade Solidária. Então isso é um planejamento que já existe e que ao longo do tempo tem sido sobremaneira intensificado. Este ano a situação ela tem sido mais grave na zona norte da cidade. A gente observou no ano passado, por exemplo, algumas regiões, sudeste e sul também da capital. A impressão que a gente tem é que dessa vez o problema é mais grave, né? Está mais concentrado na região norte. Não, veja só, na verdade nós, comparativamente com o ano passado, nós temos até um volume menor de ocorrências, mas se nós formos aí pensar, poderemos aí separar em cada zona, em cada território da nossa cidade, uma região específica. Por exemplo, eu posso falar do entorno aí da Vila Irmanduzi, comentando sobre a zona sul. Na região sudeste, nós podemos falar ali da Washington Feitosa, na região leste de parte do satélite, enfim, todos os territórios, infelizmente, nós temos áreas de risco que com a intensidade das chuvas se agrava um pouco mais. O que tem que ser cada vez mais fortalecido é esse trabalho que a Prefeitura vem fazendo de conscientização para que novas áreas de risco não surjam. É importante que haja realmente o vencimento a essa questão que é quase que cultural na nossa cidade, de formação de terrenos não apropriados, de verdadeiras comunidades e atrelado a isso realmente a retirada para outros espaços, e há todo um esforço nesse sentido. Muito obrigada então, secretário Samuel Silveira, pelas informações prestadas acerca desse monitoramento nas áreas de risco. Joelson.